várias partidas. E o Gabriel não acompanhava. Então, hoje em dia, se você não tem um jogador pela beirada que acompanha os laterais, e os laterais saem muito, como é que você vai marcar o adversário? Só se você tiver a bola o tempo inteiro. O Barcelona não precisava fazer isso. Eu tô curto, né, Sormani? É por isso que eu falo que é um dominó, um Jenga, porque você derruba tudo que já construiu. Agora eu inverto a pergunta. Faz sentido ter um cara jogando e marcando os gols que o Pedro marca fora do time? Também não faz sentido. E essa teoria do Rogério Ceni aí seria verdadeira se fosse indistintamente começar com Gabigol ou com Pedro. Aí eu entendo a questão de que todo mundo é todo mundo, mas não é isso que acontece, não. O que acontece é o Gabigol saindo jogando. E eu acho que muito mais por questões de que é mais fácil você segurar o Pedro no banco do que o Gabigol. Sim. Então essas coisas começam a envenenar o ambiente também. Quando o elenco entende o porquê, se as cartas estão na mesa, se de repente ele fala assim, olha, vou optar, eu quero Pedro e Gabigol juntos e vai sair aquele que está entregando menos. Eu acho que nessa fila você tem Everton Ribeiro e Bruno Henrique. A gente só fala desses dois, principalmente porque eles estão entregando menos. Porque se fosse o Bruno Henrique de 2019, a gente nem cogitava. Então ele tem que tomar uma decisão nesse sentido. Mas o problema é que se você vai tirar um dos dois, quem é que você vai colocar ali? É isso que eu estou discutindo. Então. Esse o grande drama. Agora, não tirar também é ficar nessa situação. Você vai abrir o Arrascaeta. A situação não é confortável. Não faz sentido. O Arrascaeta hoje talvez seja o melhor. O Arrasca não pode mexer. Jogando ele quando ele joga. Você vai mexer no Arrascaeta? No Arrasca não pode mexer. Vou tirar o Everton Ribeiro, vou botar o Vitinho. Agora também... Mas aí que você faz o que com o Gabriel? É muito questão de momento, né, Sormani? Porque há 2 meses, 3 meses, se a gente falasse de tirar o Everton Ribeiro, seria um sacrilégio. Ninguém concordaria com isso. Agora, é um cobertor curto. Eu inverto a situação. Não é uma situação confortável ter o Pedro na situação que tem hoje. No momento até talvez seja, pela índole do menino, mas é uma bomba relógio. O Rogério vai ter que continuar respondendo essa pergunta nas próximas coletivas. É inevitável. A melhor coisa que podia acontecer para o Flamengo era aparecer alguém interessado ou no Pedro ou no Gabriel. Não dá para ter esses dois jogadores. Não dá. E assim, e tem uma coisa que a gente fala em Copa do Mundo, né? Até fui checar aqui nesse momento. Por exemplo, em 2018, o Tite levou para a seleção, para a Copa do Mundo, Danilo na lateral direita, né? Era ele e o Fagner como os laterais. O Danilo não era titular no City e começou como titular da seleção na Copa. Depois acabou perdendo a posição para o Fagner em meio à competição. O titular do City era o Walker, né? Ele se revezava. Assim como o Henrique, zagueiro em 2014, não foi titular da seleção brasileira, mas ele foi convocado para a Copa do Mundo sendo reserva no Napoli. Só que ele era homem de confiança no Filipão. E o Tite já chamou o Pedro recentemente. Júlio César estava no Toronto. Ele tá no Toronto. Ele ficou 2 meses no Toronto para justificar a convocação dele. Sim, ele era reserva no Queen's Park Rangers. Exato, sim. Alternava por lá, perfeito. Também tem essa, né? Mas eu só tô dizendo que o Tite já convocou o Pedro nessa condição de não ser o titular do Flamengo no ano passado, né?